Eu aqui posso ouvir essa palavra e vir de encontro ao que precisamos ouvir e não o que queremos. Amém? Graça e paz, igreja. Vocês estão bem? Boa noite. Não vou cometer a gafe do pastor que fez de manhã aí, falando que era boa noite, mas era bom dia. Eu peguei essa, viu? Vocês estão bem? Muita satisfação e uma honraria de, em plena Santa Ceia, poder compartilhar com os irmãos uma palavra. E é interessante que, só comentar um pouquinho, acho que antes de eu falar as 95 teses de Lutero aqui, acho que dá tempo. É interessante que na segunda-feira, quando eu acordei pela manhã, já vinha uma mensagem do pastor no WhatsApp, né? Aí aparece a mensagem, aí eu vi lá, você prega no domingo, à noite, mas eu não dei como leitura a mensagem, né? Aí eu comecei a pensar, N desculpas, N motivos para não estar aqui. Né? Eu falei, não, manda o Val manja, manda a pastora, manda a Conceição, a Cândida, mas eu, e é incrível que eu acabei respondendo ao pastor, falando que sim, amém. Se a gente quer ser usado, a gente tem que se dar. Quando a gente diz, eis-me aqui, você tem que estar disposto, sim, para isso, eis-me aqui. E cá estou. E antes de eu passar essa mensagem para vocês, queridos, confesso que essa mensagem, eu pensei num tema, mas o Espírito Santo veio moendo e me deu um outro tema. E essa mensagem, e essa palavra, ela vem me moendo desde segunda-feira à tarde, me moendo, até agora há pouco antes de adentrar no templo, né? E ela tem falado muito comigo, e eu espero que eu consiga compartilhar com os irmãos. Abra o seu coração, independente da pessoa que esteja aqui, não olha para o perso, independente, mas que essa palavra possa vir de encontro ao que precisamos ouvir, amém? Estou muito feliz também por essa oportunidade, pastor, muito obrigado pela confiança, tá? Sem mais delongas, nós vamos falar um pouquinho lá em Mateus 24, os irmãos enquanto abrem, Mateus 24. Enquanto os irmãos vão abrindo, todo esse capítulo de Mateus, ele traz bastante coisa interessante para nós, bastante mensagem, né? Jesus, ele fala do futuro, né? Do que iria acontecer, de algumas coisas que iriam acontecer no futuro, né? E ele tá no momento ali que ele ensina no Monte das Oliveiras, né? E Jesus, ele é tão categórico, é tão maravilhoso, que às vezes ele dá um tapa geralmente no português as pessoas falam tapa de pelica, né? Tão gostoso, muitas vezes nos discípulos, que eu fico surpreso, né? Espantado com o que ele fala. Logo no primeiro capítulo, não é esse capítulo que a gente vai, não é esse versículo que a gente vai estudar, no 24, o primeiro versículo, os discípulos querem mostrar para Jesus o templo, né? Olha esse templo, né? E Jesus já é bem categórico e já responde já no meio das pernas. Ele fala que não ficará pedra sobre pedra, né? E no decorrer desse capítulo, ele fala sobre que se levantará nação contra nação. Ele fala também da questão dos falsos profetas. Olha só, será que a gente está vivendo alguma coisa parecida com hoje? Espera aí. E ele faz uma comparação também muito interessante lá nos tempos de Noé, né? Que ele fala que as pessoas não perceberam a questão do dilúvio e continuaram pecando. Você é taxado de palhaço, no caso de Noé, naquela época, tiravam um sarro dele e veio o dilúvio, depois as pessoas se arrependeram e não tinha mais jeito. Amém? Mas o versículo que eu queria compartilhar com os irmãos está no 24, capítulo, versículo 12. 24, 12. Eu acho que essa palavra é bem propícia para os tempos atuais, né? Eu acho que em outro momento já foi comentado sobre essa palavra aqui, eu não me recordo por quem. E diz assim, 24, 12. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito se esfriará. Eu vou repetir. E se por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E quando a gente pesquisa no dicionário, ou no próprio Google,
a palavrinha iniquidade, a gente vê questões ruins, injustiça, maldade. E se nós fazermos uma relação do que está acontecendo isso, não tem acontecido isso nos dias atuais, né? Esse amor de muitos esfriar. E quando se fala em amor de muitos esfriar, eu queria trazer uma palavra. A primeira palavra que veio na minha mente foi falar sobre arrebatamento, o fim dos tempos, né? Que eu gosto desse assunto. Como que vai acontecer as coisas? Eu gosto. Mas como eu disse, o Espírito Santo me deu uma outra palavra que não foge muito disso daí, né? Porque quando a gente fala de fim dos tempos, a vinda de Cristo, o arrebatamento, a gente pode puxar uma setinha para falar sobre sobre a nova ordem mundial, falar sobre as pessoas que acreditam na pré-tribulação e o pós-tribulação, a ascensão do anticristo, que a gente nunca se ouviu tanto falar na ascensão do anticristo, mas a Bíblia já vem nos orientando já há muito tempo sobre isso daí. O amor se esfriando, que é o tema que nós vamos comentar, já explanar agora. A janela 1040, se você não sabe o que é a janela 1040, vem na escola de profetas aí de quarta-feira que você vai aprender, né? E também a questão da igreja, né? Que a igreja tem sido intolerante com relação ao homossexualismo, entre outras coisas, né? Então, assim, existem várias vertentes e outras para a gente comentar sobre a vinda de Cristo, né? Esses são alguns itens que eu puxei. É lógico que eu não vou comentar sobre esses. Eu vou falar sobre essa questão da iniquidade, o amor de muitos que vem se esfriando. Amém? Antes de começar, tem uma frase que eu deixei de lá. Eu vi no status de uma pessoa recentemente aí que, encaixa certinho. Se Cristo for removido do seu coração, nem o universo inteiro poderá preencher o vazio criado. É forte, hein? Eu confesso que toda vez que eu leio isso aqui, o Espírito Santo de Deus me conduza. Amém. E olha só, para efeito de curiosidade, eu já vou entrar já no tema, mas acho que é saudável a gente comentar sobre isso. Quem aqui já assistiu ou assiste aquele desenho Os Simpsons? Pode falar a verdade, irmão. O Rodrigo tem cara que assiste muito. Eu há muito tempo assistia, mas perdeu a graça, não tenho mais graça de assistir. Eu acho que é um desenho bem adulto, né? E traz bastante mensagem. E se a gente reparar em alguns, sempre na verdade, né? Ele sempre trouxe informações de algo que iria acontecer. É ou não é verdade? A gente vê na internet, o Donald Trump vai assumir o poder, ok? Vai ser o presidente dos Estados Unidos. E aparecia no desenho, passava o capítulo lá e o Donald Trump lá. É brincadeira, ele vai cair. Passava no desenho. Entre outras dezenas de desenhos. Eu não sei, isso daí eu creio que é diabólico isso daí. Enfim, eu particularmente eu não gosto, não sou contra quem assiste, mas enfim, né? Mas, por curiosidade, eu estava vendo algumas ministrações. Depois que saí do culto no domingo passado, na verdade à noite, depois que terminou o culto online, eu estava em casa. Aí eu vi alguma coisa falando sobre esse capítulo dos Simpsons, né? E esse capítulo ele fala justamente sobre esse arrebatamento da igreja. Resumindo a história, né? Eu vi que são 2 capítulos, não assisti inteiro, só vi onde que me interessava. E falou justamente sobre isso. Até comentei com a Pamela na segunda-feira, que eu fiquei surpreso com isso daí. Falei, será que também? Mais um aviso? Não que eu confie em desenho em nenhum, de maneira alguma, mas eu sei que existe muitas pessoas dizendo, e ele vem, muitos que acabam dizendo que ele vem tal data e não vem. A gente teve um exemplo aí do dia 30 do mês passado aí, que ia acontecer não sei o que ele viria, blá, 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 e não aconteceu. E eu até mandei mensagem para o Val, porque eu estava também preocupado, né? Porque a gente acaba ficando, a gente é ser humano. Vamos lá para as Escrituras, vamos atrás da Bíblia, vamos conhecer a verdade aqui, vamos nos preparar. Amém? E o desenho dos Simpsons, ele fala um pouquinho sobre isso, sobre esse arrebatamento, no qual ele vai, ele faz um cálculo numérico lá, e ele sabe qual que é a data. Daqui 1 semana, 8 semanas, vai voltar a Cristo. Daí ele prepara toda a população lá de Springfield, né? E leva lá para o monte. E aí todo mundo fica esperando, chove e nada, não aparece nada. E todo mundo, seu tonto, seu trouxa, vai embora, né? Aí, durante a madrugada, ele acorda novamente, faz um cálculo,
e ele percebe que o cálculo dá o resultado que seria tipo 8 horas depois, algumas horas depois. E ele acorda a esposa, os filhos dele, e aí todo mundo na sonolência fala, pai, você está ficando doido, vai você sozinho. Ele vai sozinho. Aí quando ele chega lá, ele fica esperando, não acontece nada até então, ele deita na pedra, assim como Jacó deitou lá na pedra no deserto. E ele tem um sonho, ele é arrebatado para o céu e tem um encontro com Deus, que ele fala, Deus lá, tudo barbudo, de chinelo, grandão, falando assim, é até cômico, né? Eu achei interessante, né, que até um desenho está dando sinais dos fins dos tempos para a gente. Eu não estou falando para você começar a assistir e acreditar em desenho, a gente tem que acreditar no que a palavra nos diz. Isso sim é a fonte de verdade e vida. Amém? Bom, então, esse tema, o amor, eu trago um tema, né, e esse tema que o próprio versículo já diz, que o amor de muitos se esfriaria. O esfriamento espiritual. Eu sei que quando você entra na internet vê muitas coisas, já foi até passado aqui também algumas coisas compartilhadas, tá? E quando a gente fala desse esfriamento espiritual, os falsos ensinamentos e a diminuição moral, vem uma doença destruidora, que é a perda da verdade e do amor a Deus. E ao próximo também. E quando a gente fala o amor a Deus, né, lá em Mateus 22, 36, um doutor da lei, né, queria, creio eu, que provar o nosso Senhor, e pergunta para ele, Senhor, qual que é o maior mandamento de todos? Ele responde, amar a Deus sobre todas as coisas. Ok? E semelhante a esse, amar o teu próximo como a ti mesmo. E a mensagem é relacionada a isso daí. O amor de muitos para com os outros se esfriaria. Né? E como que tem sido o nosso amor para com o próximo, para o nosso vizinho? Porque é fácil amar a tua esposa dentro de casa, teus filhos, as pessoas que estão no teu convívio e as pessoas que você não tem tanto contato. Né? Porque é fácil, aqui ele fala que, lá em Mateus 22, ele fala que para amar o seu irmão semelhante a ti mesmo. Né? Agora, para os espertinhos, podem dar a seguinte resposta. Ok, eu tenho que amar o Val como eu me amo. Mas se eu não me amo, então não tenho obrigação nenhuma de amar o Val. Estou livre. Só que mais para frente, lá em João, Jesus já dá uma outra quebrada, que ele fala que para a gente amar o irmão como Cristo amou a igreja. E esse é o amor ágape, incondicional, insuperável. Então não tem escapatória. Mesmo que eu não me ama, eu tenho que amar ele. Mesmo que eu não me amo, eu tenho que amar ele. Está claro, gente? Amém? Estão aqui comigo? Amém. Vamos lá. Então, isso faz com que nós nos preocupamos apenas com o nosso interesse, o nosso umbigo, e esquecemos o próximo, esquecemos tudo que está acontecendo muitas vezes ao nosso lado. É ou não é verdade? Um exemplo, ajudar com cesta básica é uma iniciativa sim, mas a gente pode fazer muito mais do que isso daí. A gente, muitas vezes, eu falo a gente, toda essa palavra aqui, ela bateu primeiramente em mim, tá? E quando eu falo a gente, eu estou colocando eu em primeiro aqui, tá bom? A gente pode fazer muito mais para as pessoas, né? A gente pode fazer muito mais, né? E não é possível amar verdadeiramente a Deus, né? Sendo que você não ama o próximo, sendo que você não se preocupa com o próximo. E é gozado que essa palavra ela tem batido, e eu tenho vou usar essa palavra, alguns traumas, alguns cases, algumas críticas com relação a algumas coisas que isso vai minando esse esfriamento espiritual. A gente não percebe. Eu sei que os irmãos aqui conhecem já bastante sobre isso daí, mas eu gostaria de compartilhar com os irmãos aqui alguns itens, algumas coisas que levam a esse esfriamento espiritual. Porque não é de uma hora para outra, é pouquinho. Um assassino, ele não simplesmente chega numa pessoa e mata do nada. Só se for louco, enfim. Mas é muito difícil, ele vai minando naquela pessoa até que chega um momento e acontece. Existe uma palavrinha que se chama Ubuntu. Já ouviram falar nessa palavra? Essa palavra ela é de origem africana
e ela fala, e tem muito a ver com essa palavra de hoje, do amor para com o próximo, né? Que ela resume no seguinte: eu sou porque nós somos. Se eu sou algo, é porque nós somos algo. Não sei se está claro. Ubuntu, ele significa ser uma pessoa generosa, significa ser uma pessoa que tem compaixão, uma pessoa solidária, uma pessoa humana. Não tem um porquê de só eu ganhar. Nós temos que ganhar juntos. Existem algumas experiências, depois se vocês quiserem, pesquise na internet, algumas experiências que algumas pessoas fizeram, alguns pastores fizeram, com relação ao Ubuntu na África, porque porque se tiver que ganhar, tem que ganhar todo mundo junto. Não adianta só eu ganhar aquilo, sendo que o meu irmão não ganhou. Então, assim, nós podemos, nós somos, amém? Essa coletividade, essa união, amém? Vamos lá. Então, algumas características do esfriamento espiritual. Só alguns, ok? Vamos lá. Primeiro, a insensibilidade. Veja só, acontece na vida do crente sem ele perceber, foi o que eu falei agora há pouco, essa insensibilidade para com o próximo, né? Estou insensível, está morrendo na rua, está atropelado ali, ó, que se exploda. Não é comigo, não é um membro meu, da minha família, não é um amigo meu, né? Porque a gente se compadece quando é pessoas próximas de nós. E quando você não conhece? Estou nem aí. Né? E o pecado, muitas vezes a gente vê, o pecado, muitas vezes é como se fosse a lepra. Né? O que a lepra fazia? A lepra, ela, por exemplo, se eu tivesse a lepra no braço, ela faz com que eu não sinta mais o meu braço, que eu não sinta dor. Então eu posso furar, eu posso cortar o meu braço e eu não vou sentir dor. Naquela época era assim a lepra. Né? E é como um pecado no nosso dia a dia. E a gente percebe que a gente não se compadece mais para com o próximo. A gente não tem aquele coração, aquela afinidade, aquela compaixão para com o próximo. Ou não é verdade, gente? Eu estou falando alguma coisa fora do comum que vocês já ouviram? A gente não se preocupa com o próximo. Ou não é verdade? E essa falta de compaixão, ele cita, é como se fosse uma lepra, que deixa a gente doente, está machucado, está ferido, estou todo ensanguentado, mas eu não estou sentindo essa dor, que se exploda. Olha o irmão ali, foi atropelado ali na rua, deixa ele. Né? Não faz parte da minha família, não é do meu ciclo de amigos. Né? Mas só que o profeta Isaías, ele diz, lá em Isaías 7,10, ele diz: torna-se insensível o coração desse povo, e endurece os ouvidos e fecha os olhos. Ou seja, o cara está ali se tribuchando, vira a cara. Se exploda o que está acontecendo com ele. O importante é o meu, é olhar o meu umbigo. Importante é eu chegar em casa, ter minha comida, assistir para quem assiste aí, o Fantástico, e aí vai. Não é verdade? Então, esse é um dos itens dessa característica do esfriamento espiritual. Amém? Um outro item do esfriamento espiritual é a distração. E como isso atinge crente? Como isso nos atinge? A distração. Você não consegue se concentrar, muitas vezes. Você vem outros pensamentos quando você quer orar. Ou não é verdade? É só comigo, que quando eu coloco lá os joelhos para orar, vem um monte de pensamento, dá fome, a barriga começa a doer, parece que dá vontade de ir no banheiro, né? O cachorro late, o telefone toca, dá vontade de assistir o jornal ou assistir o jogo. Ou não é verdade? Né? Então essa distração acaba fazendo com que quando a gente vê já passou horas e horas. Ou não é verdade, irmão? Quando você pega, por exemplo, no Instagram, no Facebook aí da vida, quando você vê, já está 2 horas ali fuçando, futricando, e você não fica 2 minutos muitas vezes orando ou lendo a palavra, porque cansa. Os olhos parece que começam a pesar. Ou não é verdade? Eu ouvi uma vez de uma ministração que quando o olho começa a pesar é que tem um demônio que fica ali pisando, sentado nos cílios ali, fazendo com que feche. Não sei se é verdade, mas se é, vamos repreender isso daí. Amém? Não sei. Só que lá em Salmos, com relação à distração, o que nos fala? Em Salmos 55 diz: eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. Segura essa, Nani. À tarde, pela manhã e ao meio-dia farei minhas queixas, e lamentarei, ele ouvirá a minha voz. Amém?
Quer um segredo? Experiência própria, hein? Orar com voz forte. A Pamela não sabe disso, mas é bom que ela saiba agora. Às vezes, quando ela vai na casa da mãe dela, eu tiro um momento de busca para com Deus. Não é toda vez, confesso para vocês, mas tem que fazer mais. E às vezes ela dorme lá, e uma certa vez, um certo sábado, ela dormiu na casa da mãe dela. Eu, não, amor, estou com saudade, né? Poxa vida, ficar sem aí vocês, mas no fundo eu estava feliz porque eu ia ter um momento ali. Não que com ela não tenha, de maneira alguma. Mas às vezes eu quero do meu jeito e eu fico preocupado com o que a pessoa vai achar, o que vai orar. Enfim, eu gosto do meu jeito, né? Aí eu coloquei uns louvores lá, tinha 1h30 de louvor, um atrás do outro, e tome. E eu estava no quintal lá fora. E eu nunca orei tanto e nunca gritei tanto. É lógico, meio moderado, porque eu tenho tia de 92 anos em cima, vizinho, né? Vou pensar, o que está dando nesse louco, né? Mas que gostoso. Foram 2h30, mais ou menos, ali orando, buscando, coisa que eu nunca tinha feito na minha vida. Nessa caminhada aí de 9 anos? 9 anos depois de batizado, né? 9 anos. E foi um momento muito gostoso, muito marcante. E desde então, como o Val usa bastante, é virado algumas chaves, quando você se posiciona, né? E foi um momento muito bom. Então, gente, muitas coisas nos distraem, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com relação a essa distração, né? A fome, a vontade de assistir, né, Erisvaldo, a fome, né? Essa vontade de assistir um jornal, alguma coisa assim. Amém? Gente, então, quando a gente ora forte, a gente acaba esquecendo todas as coisas que estão ao lado, assim, só se preocupa com a tia lá, para ela não encher o saco lá, né, a vizinhança, enfim, né. Parece que você se concentra naquilo ali, e vai, e tome, é muito gostoso. Teve uma vez também, o pastor sabe disso, eu vim na igreja para instalar o ventilador da salinha das crianças, e era aquela época que estava chovendo muito, inundando aqui a igreja, né, entrando água. Enfim, essa rua aqui ela alaga bastante. E aí eu cheguei, a chuva comendo solta e começou a subir o nível de água ali. Eu olhando para ver se a água não entrava, eu já estava com o rodo ali esperando, né? Aí foi no momento que eu liguei o louvor aqui e eu fiquei até aquela chuva parar. Acho que foi umas 2h30 também. Que gostoso. E aqui na casa do meu pai eu podia gritar. A chuva comendo lá fora e eu gritando aqui dentro. A chuva comendo lá fora e eu me quebrantando aqui dentro. Muito gostoso. E não tinha cadeira, as cadeiras estavam tudo encostadas aqui. Então, meu amigo, virou uma roda aqui que couro comeu. Graças a Deus por esse momento. Amém? 3, então a gente viu a insensibilidade, a distração. O terceiro, que tem muito a ver com essa distração. Olha aí, Erisvaldo, cansaço. Dá cansaço para tudo, dá canseira para tudo. Não quero, estou cansado para orar. Né? Não posso, não dá. Não vou na igreja não, porque eu estou cansado. Hoje eu trabalhei bastante, né? Hoje eu entreguei bastante filtro, então estou cansado. Né? Estou usando o irmão aqui porque eu tenho bastante intimidade com ele. Ele sabe que ele mora no meu coração. Né? E estou brincando, é claro. Então o cansaço ele impede de perseverar na oração. Mas é justamente na oração que você supera esse estranho cansaço. Né? Lembra do que eu falei lá do, talvez, sei lá, do demônio nos cílios ali pesando? Daí começa a dar cansaço, sono, preguiça para tudo. Tem cansaço para orar, para ler a Bíblia, mas para ver um jornal, para ficar sentado no sofá, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, aí vai 2 horas, vira madrugada. É ou não é verdade, gente? Eu estou falando isso daqui porque eu me coloco nisso também, tá bom, gente? Eu me coloco também, tá? E isso está repreendido na minha vida, graças a Deus, já faz algumas semanas que eu dei um tempo de Facebook, Instagram, essas coisas, eu tenho dado uma segurada, porque acaba se tornando um negócio incontrolável, ele vem minando, e quando você vê, já está ali 3 horas no Instagram, e não fica 5 minutos orando, amém? Só que a Bíblia nos diz, com relação ao cansaço, o seguinte, lá em Isaías, dá vigor ao cansado, e multiplica as forças ao que não tem vigor algum. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão como asas, como águia correrão e não se cansarão, caminharão e não se
fatigarão. Caminharão e não se fatigarão. Caminharão e não se fatigarão. Amém? Só em Ele, só nele. Só nele que nós encontramos o verdadeiro descanso. Amém? Então, o cansaço, os olhos pesam, né? Aí começa aquela abrição de boca, né? Daí você abre a boca aqui, o outro ali abre a boca também, né? Deixa para depois. Dá fome também, né? Às vezes dá fome também, de novo, né? Então, assim, é tudo para te tirar da presença, né? Então, querido, a gente tem que entregar a oração e encontrarmos descanso, que é o descanso verdadeiro. O descanso verdadeiro nós só encontramos nele. Nele. Você pode dormir a noite toda, mas o verdadeiro descanso vem nele. E eu falava essa palavra algum tempo atrás, mas falava apenas da boca para fora. Hoje, graças a Deus, pela misericórdia de Deus e por eu ter uma esposa maravilhosa que me aconselha em muitas coisas, faz com que eu tenha a visão diferente de muitas coisas, olhar com os olhos diferentes. Hoje eu consigo descansar, porque é tudo para Ele, por Ele. Tudo vem dEle. Amém? Creia nisso, irmão. Creia nisso. Então, nós encontramos o verdadeiro descanso somente nele. Ah, mas tem conta para pagar. Descansa nele. Ah, mas tem que acordar cedo. Descansa nele. Amém? Insensibilidade, distração, cansaço. Repete comigo, igreja. Eu sempre quis fazer isso daí. Vamos lá. Insensibilidade, distração, cansaço. Agora o outro, o quarto. Ó, falta 91 aí para as 95, hein? Brincando, o pastor me dá uma voadora daqui. Inquietação interior. Inquietação interior. Essa inquietação, sabe o que é muitas vezes? No português, o comichão. Esse comichão, né? Essa inquietação, né, Sandro? Essa inquietação, essa ansiedade acaba nos afastando da oração, de ler a palavra. Porque eu sento aqui, poxa, mas eu tenho que fazer, eu faço isso, às vezes isso daí, né? Tem que fazer comida, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e na hora que eu vou ler, e o cachorro começa a latir, e, enfim, né? Essa inquietação, justamente nessa inquietação é que você pode se livrar quando ora, persistir na oração. Seja qual for a causa, o pecado, o nervosismo, a incredulidade. A Conceição, a irmã Conceição, ela não está aqui, mas todo mundo sabe aqui que ela é uma mulher de oração, é uma mulher da intercessão. Agora eu pergunto para vocês, vocês acham que ela às vezes não tem esse momento de distração, de algo externo que faça com que ela, eu vou usar essa palavra, que perturbe ela, para que ela não tenha um momento de oração? Não só ela, mas todos aqui. Parece que o universo todo, muitas vezes, acaba conspirando para que você não tenha um momento de oração, um momento de leitura da palavra, entendimento, discernimento e por aí vai. É ou não é verdade? Né? Então, mas só que a palavra de Deus, ela nos diz que lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te sustentará. Nunca permitirá que o justo seja abalado. E completa. Porque estás abatido, ó minha alma. Eu gosto dessa música, hein? E porque se perturba dentro de mim. Espere em Deus, pois eu ainda o louvarei. Espere em Deus, pois eu ainda o louvarei. Amém? Então, somente na oração você receberá essa ajuda. Somente na oração que você vai poder se livrar dessa inquietação, dessa ansiedade, desse comichão. Somente na oração, é persistindo. Amém? 5, a pressa. Eu já estou terminando, tá, irmãos? 5, eu sei que tem Santa Ceia. 5, a pressa. Vamos que eu vou ler logo para fazer a minha parte. Muitas vezes eu acordava de manhã e já lia um salmo ali e pau, no gato. Né? Nem assimilava o que aquela palavra estava dizendo. Então, eu li. Agora, 5 minutos depois, perguntasse o que eu tinha lido. Já era. Já tinha esquecido, nem lembrava. Aí à noite eu lia de novo para tentar lembrar. Daí no outro dia esqueci. Né? Então essa pressa de orar, de fazer rápido. Né? Eu sei que
dentro de um culto, é lógico que a gente tem que seguir todo um protocolo da vigilância sanitária, da prefeitura, um protocolo dentro de um culto, mas muitas vezes o Espírito Santo acaba tomando o louvor, o pastor, a ministração, e acaba passando muitas vezes, né? Acaba quebrando esse protocolo, né? Que a gente usa muito esse protocolo. Deixa o Espírito Santo usar, deixa fluir, amém? Só que a Bíblia ela nos diz que uma das armas de Satanás, ele usa contra aqueles que querem orar, é a pressa, né? E lá em Eclesiastes diz 8:3, não te apresse a sair da presença dele, nem persista em alguma coisa má, pois ele faz tudo o que quer. Repito, não te apresses a sair da presença do Senhor. Por que eu vou me apressar a sair da presença do Senhor, sendo que é tão bom estar debaixo de tuas asas? É o meu abrigo, meu lugar secreto. Por quê? Por quê? Essa pressa com a rotina do nosso dia a dia. Satanás, ele impõe um jugo tão pesado em nós com relação ao tempo. Tempo, que tem a ver com a pressa. Tempo, tem que ser rápido. Comida fast food, tem que ser rápido, né? Tem que ser rápido. Na igreja primitiva não tinha isso. Na igreja primitiva era totalmente diferente. As pessoas realmente buscavam e esquecia de tempo, deixa a comida, deixa a criança e tome fogo. Amém? Hoje a gente tem muita pressa. Claro que todo mundo tem sua obrigação, tem os seus afazeres. Mas para vocês terem uma relação do que era antes e como é hoje, né? E isso causa também um esfriamento espiritual. Amém? E qual que é o motivo da tua pressa? Trabalho? Pressa para comer? Eu estou falando comer porque eu estou com um pouquinho de fome, tá, irmão? Compromisso, né? Existem N motivos para que você tenha pressa de orar, muitas vezes, e não se dedicar à palavra. Amém? Porque quando você se ajoelha e começa a orar, às vezes é chato, gente. Que o Senhor me perdoa, mas às vezes é chato. Aqueles minutos ali, aquele começo, é chato, mas quando você tem que persistir, e eu falo de experiência própria, depois que passa aqueles 5 minutos ali, se torna gostoso, aí você não quer parar, amém? Mas é justamente na oração que você recebe as condições para fazer seu trabalho bem feito e com rapidez, é ou não é? Quanto mais tempo você ora, mais você trabalha. Sei que isso contraria a nossa lógica humana, né? Mas milhares de experiências confirmam essa receita. E a Bíblia nos diz que, lá em Isaías, porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não o satisfaz. Você ganha dinheiro, compra, é só comigo, e você nunca está satisfeito? É ou não é? Compra um sapato, e eu quero comprar aquele amarelo. Aí você compra o amarelo depois de um tempo. Mas eu quero comprar aquele vermelho. Você nunca se satisfaz. Como um lanche aqui, mas eu quero comer um só para dar aquela forradinha, né? Sempre eu quero mais. A gente não se satisfaz. É ou não é verdade? Através da oração constante, suas tarefas diárias serão supridas pela fonte divina de forças. Amém? O 6. A preguiça, esse é o último. A preguiça. É uma arma, ela é traiçoeira, deixa para amanhã. E vocês verem que uma ou outra palavrinha aqui acabam se relacionando entre elas, né? A preguiça. Então ela é, como eu disse, ela é traiçoeira, né? E Satanás usa ela contra aqueles que desejam se tornar pessoas de oração. Nesses quase 10 anos de conversão, eu tenho tentado, durante bom tempo, se tornar uma pessoa em oração. Para vocês verem que não é tão simples assim. É simples, mas existe N fatores que acabam te tirando, muitas vezes, do foco. Mas a gente tem que persistir, né? Quer orar, se ajoelhar, e muitas vezes nada. A gente sente, se ajoelha, tenta orar e não sai nada. Você começa, Pai Nosso que estais no céu, santificado, aí já chama Maria, e quando vê já está dormindo. Eu muitas vezes faço isso. A gente tem que sair muitas vezes da posição de conforto para se orar.
Se ajoelha, você acaba cochilando. Se senta, cochila, dá sono. Se fica deitado, aí, meu filho, 1 segundo você já está roncando. Ficar em pé, andando. É andando. Eu faço assim, começo a orar, andando, é bom que já vai perdendo um pouco de barriga, né? Diferente, amém? E tudo parece difícil, né? E como se livrar dessa preguiça? Olha a receitinha do bolo, né? A resposta é: ore. Com a Bíblia. Ore com a Bíblia. A gente, como eu disse na oração, a gente tem que ler em voz alta, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E tome, né? Ore com voz alta. Porque parece que quando você lê com voz alta também, né? Se você se concentra mais naquilo, sei lá, de pensar que tem alguma pessoa ouvindo ali, você vai errar alguma palavra, né? Não sei. Daí você se concentra mais e fala alto, é mais fácil de entender, muitas vezes também decorar, né? Não que a Bíblia seja uma decoreba, mas acho que mais do que decoreba tem que se viver aquilo que está escrito aqui. Amém? Então, para a gente ler em voz alta as promessas que falam de oração, né? Jesus, ele diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Expõe a Deus toda a sua miséria, toda a sua necessidade, toda a sua sujeira, toda a sua podridão. Senhor, eu não passo de pó e nem cinza, Senhor, mas eis-me aqui um coração arrependido, quebrantado, aberto para te ouvir. Faça de novo, transforma, renova a minha vida. Amém? Essa foi a preguiça, né? Então eu queria que os irmãos repetissem comigo. A primeira é insensibilidade, distração, cansaço, inquietação interior, pressa, preguiça. Fique de pé, queridos, em nome de Jesus.